Olá, alunos do oitavo ano B, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós faremos a correção da primeira lista de atividades, a lista referente ao conto A Face Amarela, certo? Então, prestem bem atenção, releiam as respostas, coloquem o parágrafo, a pontuação, tudo adequadamente. Quando nós retornarmos, eu vou recolher todas as listas. A primeira pergunta é: qual o nome do companheiro e amigo de Holmes, o famoso Dr. John Watson, certo? John Watson, ele era médico e ao retornar ele começa a procurar um lugar para morar, de repente um amigo em comum. Sherlock Holmes, nós percebemos que ele tem uma personalidade um pouco mais complicada, mas os dois se tornam muito companheiros ao longo da vida. E uma coisa que eu acho interessante, quem relata os casos, os contos do Sherlock Holmes é o Dr. Watson, certo? 2. Ao invadir o chalé pela primeira vez, o Sr. Mouron encontra... Gente, olha só, vamos lembrar que ele não invadiu o chalé somente uma vez, mas na primeira vez ele fica tão assustado com aquele rosto desconfigurado, estranho, que ele decide ir até o chalé para conversar com os vizinhos, dizer que ele morava ali, por perto, que estava à disposição se precisassem de alguma coisa. À noite, quando ele já estava em casa e foi dormir, ele ficou tão assustado que ele não conseguia esquecer aquele rosto que ele tinha visto. E ao chegar ao chalé, a empregada o tratou de forma muito grosseira, o que também o deixou bastante intrigado. A questão de número 3. Qual a primeira dedução de Holmes? Essa questão ela é muito interessante, eu gostaria inclusive que vocês acompanhassem a correção na página 49 e 50. Por gentileza, a resposta completa. Para resumir, a primeira dedução do Holmes foi que o primeiro marido da senhora F estava vivo e estava a chantageando. Então, essa foi a primeira dedução de Sherlock Holmes. Lembrando que na página 49 e 50 tem a resposta completa para que vocês releiam as páginas e anotem na questão. Por que F deixou sua filha na América? A sua filha pegou uma doença terrível, certo? Febre amarela, na época, né? Muito terrível. E ela não poderia viajar, porque ela estava muito fraca. Caso ela fizesse alguma viagem, isso poderia ser fatal. Então, ela decidiu deixar a filha aos cuidados de uma empregada escocesa. Beleza? Quem percebeu que no rosto da garota tinha uma máscara, aquele rosto todo desconfigurado, o Sr. Moore não tinha visto e tudo mais, depois que o Sherlock Holmes viu que não era o ex-marido vivo e tudo mais, quem colocou a mão por trás e retirou a máscara da garota? Sherlock Holmes. O que Holmes pediu ao amigo Watson no final do conto? Para que Watson nunca o deixasse esquecer sobre o conto A Face Amarela, certo? Ele não gostaria de esquecer dessa história. Por que ele não gostaria de esquecer a história? Porque ele errou em sua dedução. Então ele precisava sempre se lembrar dessa história para perceber que não atinge a perfeição, que ele não consegue 100% dos casos, apesar de ser tão famoso e ser tão assertivo, tá bom? Isso acontece, né, pessoal? Às vezes nossas expectativas são quebradas. Os próximos contos vocês verão que ele conseguirá tranquilamente resolver. Um vocês já fizeram a leitura e o outro vocês farão a leitura agora após a correção. O conto que vocês lerão agora, A Liga dos Cabeças Vermelhas, tá certo? Então, todos vocês fazendo a leitura do conto para a próxima aula. Tranquilo, pessoal? Nesta semana não teremos atividade no link, certo? Um super beijo e boa leitura!